Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e está começando agora mais um episódio do videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, que é um programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais qualificados, competentes, para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, as suas escolhas e, consequentemente, a sua boa saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido e também aqueles pequenos vídeos que são os cortes nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você nos encontra em todos esses canais também. Então vamos lá para o episódio desse mês, né? A gente vai falar sobre o tabagismo. Apesar de ser conhecimento, de todo mundo saber que o cigarro faz mal, o mundo inteiro literalmente sabe disso, 9% dos brasileiros ainda têm esse hábito, ainda fumam. E além do cigarro, tabaco convencional, novas fórmulas, novas formas de utilização do cigarro também surgiram recentemente, como o cigarro eletrônico ou vapor, que infelizmente tudo isso acaba sendo muito utilizado pelos jovens no Brasil principalmente. Então, para conversar um pouco mais sobre isso, nosso convidado de hoje é o Dr. Márcio Gonçalves, que é cardiologista, é de São Paulo, está aqui no Rio de Janeiro conversando conosco. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, melhor agora. Muito feliz em aqui estar no seu programa. Alegria, doutor. Muito obrigado. Doutor, vamos começar aqui com um número que não deixa de ser impressionante. Em 1989, não faz tanto tempo, 34%, quase 35% da população acima de 18 anos fumava. Isso de acordo com uma pesquisa feita sobre saúde e nutrição aqui no Brasil. Depois, em 2019, o número baixou para 12,6%. É um avanço interessante, mas mesmo assim a gente tem ainda 10% da população brasileira que é uma população fumante. O grande causador disso, a gente fala como para a dengue, a gente tem um vetor, o cigarro também tem um vetor que é a indústria do tabaco, né? Que é quem dissemina isso. E a indústria sabe que a cada 4 adolescentes, um vai ficar fumando. Então ela tem que oferecer isso porque... E aí onde acontece que o tabagismo é uma doença pediátrica, porque o indivíduo ele contrai a doença na adolescência e fica preso ao longo da vida. E aí eu trago um dado, por exemplo, de uma aluna de pós-doutorado que a gente fez no Dante Pazanese, que era uma enfermeira, e a gente foi avaliar o tabagismo entre os profissionais da enfermagem, enfermeiros, auxiliares, técnicos, que teoricamente eles são conscientes do problema, eles estão ali, eles lidam, eles veem os problemas dos fumantes. Qual era a prevalência de tabagismo nesses profissionais? 10%. Exatamente. Ou seja, ser humano, é o ser humaninho. Então assim, não é porque ele tem mais conhecimento que ele deixa de experimentar quando ele é adolescente e de ficar preso. Porque ele vai ficar preso na infância, na adolescência, e vai carregar esse fardo ao longo dos anos. Então esse é o grande problema. E a dificuldade que nós temos hoje de livrarmos desses 10%, que a gente deu uma empacada, né? A gente tem ficado entre 9%, 10%, 12%. O que está acontecendo? O problema é o nicotismo, porque a pessoa fica dependente e a própria indústria, que é o vetor, ela não está parada. Né? Ela está adicionando mais coisas. Eu gosto sempre de falar que é o caldeirão da maga patológica, lembra da então, bruxa. A bruxa. Então, assim, ele está sempre colocando lá pata de asa de morcego. Então, assim, no caso é amônia, outras substâncias químicas. A gente sabe que hoje as drogas viraram comprimidos. Então, a gente tem muita coisa ali. E da mesma forma, eles jogam no tabagismo mais substâncias. E agora, doutor, analisando esses números aqui, né? Em 89, quase 35% da população acima dos 18 anos era fumante. Mas se a gente pega aí a luta de dois grandes brasileiros, né? O doutor Jatene e o ministro da Saúde, José Serra, que foram medidas que proporcionaram medidas de muito impacto contra a indústria do cigarro, né?
primeiro o doutor Jatene, depois o Serra. ministro Serra, proibindo o cigarro em locais fechados, até com todo. Os mais jovens talvez nem lembrem de como a fumaça do cigarro permeava toda a nossa sociedade, né? Aham. Acho que é nessa época aqui de 89, né? Exato, que a quantidade era grande. E aí vem um golpe muito forte na indústria e no hábito do cigarro. O senhor acha que está faltando isso agora? Está faltando novas medidas? Poxa, está muito restritivo o uso do cigarro, né? Perfeito. A propaganda de cigarro, a própria embalagem do cigarro também. Em 2003, o Brasil foi signatário da Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo no Mundo, em que mais de 170 países assinaram esse. E o Brasil ratificou. E ele tem ratificado, ele continua. O que essa Convenção Quadro faz? Ela vai em cima das leis. Então, ela tem lá um M-Power, que é uma sequência, inclusive, das restrições. Então, ela avalia a indústria, avalia de que forma que eles estão, e avalia tratamento, como é que está o tratamento no país, como é que está a oferta de tratamento. Então, ela tem uma investigação. E o Brasil é um desses. Então, por força de lei, ele é obrigado a também coagir nesse sentido. Então, auxilia demais. Toda vez que nós temos um líder desses, né, trabalhando por ambientes livres de tabaco, isso com certeza dá um impacto e vai descendo mais ainda a prevalência do tabagismo. É lógico. Eu puxo na memória aí de quem está acompanhando a gente podia fumar no avião, podia fumar no ônibus, podia fumar no cinema. Você visitava alguém em casa, acendia um cigarro normalmente, nem perguntava se podia fumar. É isso. Né? Eu lembro de uma colega da minha mãe que ia com um cachorro piquinês e que ela ficava com o cachorro piquinês no colo e com cinzeirinha do lado e fumando ali na sala de casa, exatamente. Não, o cigarro era comum, não faz né? tanto tempo assim, as cadeiras dos ônibus interestaduais tinham cinzeiro, né? Carros vinham com cinzeiro. Sim. Hoje não tem mais carro com O cinzeiro. acendedor, O acendedor, né? o Hoje isqueiro, verdade. né? Então, muito se avançou. Mas em todo esse tempo que o fumo era mais aceitável, as doenças estavam atacando constantemente da mesma forma que hoje, né, doutor? Exatamente. E quando a gente vai avaliar historicamente, existiram ondas de consumo de tabagismo. Por exemplo, as mulheres não fumavam no começo, né? Depois da Revolução Industrial, vamos lá, Primeira Guerra Mundial que começou, muito tabaco, né, nas guerras, né? Os soldados usaram muito tabaco. Depois veio, na década de 60 e 70, as mulheres começaram a fumar muito. E a própria indústria identificou que era um nicho importante, né? Porque as mulheres começaram a ir para o campo de trabalho. Então, essa onda, ela está chegando agora. Tanto que existem locais que tabagismo, o câncer de pulmão supera até o de mama, né? Por conta dessa onda de tabagismo que as mulheres pegaram na década de 60 e 70. Principalmente em países mais frios, né, também, né? Perfeito. Com um inverno mais rigoroso, Perfeito. né? Vale lembrar também que a própria indústria americana, a sociedade americana, era complacente também com a glamorização do cigarro no cinema, até que a curva de atendimento na saúde faz com que os ganhos comerciais com o cigarro eram menores do que os gastos com a saúde. É isso. Eu tenho um exemplo. Quando eu fui acompanhar na UCSF, na Universidade da Califórnia em São Francisco, eles têm um pendurado lá no local de tabagismo que eles fazem, os tratamentos que eles... um certificado que, com assinatura, na verdade é um contrato, que o Sylvester Stallone se comprometia a colocar o cigarro em 5 filmes dele. Que ele recebeu da indústria hollywoodiana para colocar cigarro no filme. Ou seja, no passado, tudo era muito permitido, né? Então, assim, a indústria pagava por trás a entrada, e hoje ainda continua acontecendo, né? Como existe muito cerceamento nesse sentido, então, existem... o assédio é em outras, às vezes é só numa pessoa para fumar, não é só... Então, ainda existe. E isso tudo hoje é bem monitorado. Exatamente, sutilmente monitorado, né? Mas a gente não pode deixar de falar e de mostrar como o cigarro faz mal, né? Por que ele faz mal, doutor? Como médico, como cardiologista, que processo é esse dessa fumaça que entra garganta dentro e vai estragando o corpo inteiro? A gente fala que existem 3 grandes locais que o cigarro agride. Claro, a gente vai pensar inicialmente que pelo fato de você engolir o cigarro e ir para o pulmão e inalar, né, o grande agredido são os pulmões. E são mesmo. Mas são 3 grandes cadeias. São as doenças respiratórias, por tragar essa fumaça, que tem monóxido de carbono, eu vou explicar um pouquinho.
O que mais mata são as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, aneurismas, e tem os cânceres. Então, são 3 grandes blocos que o cigarro agride. Sem falar de outros aspectos. Recentemente, questão de 8 anos atrás, mostraram estudos correlacionando que o diabetes também teria relação. As pessoas que fumavam teriam mais chance de desenvolver diabetes. Então, assim, cada vez que os estudos vão saindo, vão trazendo mais evidências, né? Então, o porquê que o cigarro agride? Ele tem uma fase particulada, que são as partículas que ele tem, né? Por conta da queima, da combustão, e que são inaladas, além de ter toda uma quantidade de substâncias gasosas que, já isolados, 75 cancerígenos, devidamente isolados. Existe um instituto que é instituto da IARC, que é International Agency for Research on Cancer, que eles simplesmente falam assim, ó, essa substância aqui ela é sabidamente cancerígena, essa aqui é possivelmente cancerígena, essa aqui provavelmente cancerígena e essa aqui não é. Então, hoje está isolado no cigarro 55 substâncias que são classe 1 da IARC, ou seja, elas sim são diretamente relacionadas a neoplasias. Tanto que hoje o adenocarcinoma de pulmão, 90% deles tem origem no câncer. Então, assim, a gente sabe de todos os malefícios. Então, o cigarro comum, ele agride do ponto de vista cardiovascular, ele vai entupindo as artérias. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai desenvolvendo, ele vai acelerando o processo aterosclerótico, que é depositar a gordura nas artérias. E aí, e não só das coronárias, tá? Vira e mexe, tem um paciente que você vai medir a pressão nos 2 braços e o cara tem um antecedente, a pessoa, né, o paciente tem um antecedente de tabagismo, você vai ver que tem diferença de medida entre os braços. Aqui está dando 160 por 100 e aqui está dando 140 por 100. Às vezes, o que acontece? Tem uma estenose nesse braço. E quem gerou isso foi o tabagismo. Quer dizer, aneurismas de aorta. Então, assim, o tabaco, ele agride basicamente os cânceres e as doenças respiratórias, que a gente tem o enfisema, que é a destruição do pulmão, asma brônquica, né? As doenças respiratórias. E quando a gente fala de câncer, a gente está falando de todo o aparelho respiratório. Próstata, bexiga. Próstata, Sim, bexiga. leucemia mieloide aguda, também tem doenças hematológicas que estão relacionadas a tabaco. Então, assim, a lista só aumenta. Quanto mais a gente tem as evidências, e o grande problema é aquilo que a gente comentou no começo. As substâncias não são as mesmas, né? Então, existe um acréscimo de substâncias para que seja cada vez mais viciante. Então, o cigarro ele tem que ser mais viciante, porque ele não pode deixar os 10% parem. E ele tem que cativar, ele tem que viciar logo. Mas a cartada da vez agora são os vapers, né? Os vapers. A gente vai falar dos vapers, a gente vai falar. Eu só queria, antes de ir para os vapers, falar sobre os famosos fumantes passivos. Perfeito. Que tudo bem, a gente entende tudo isso, a gente não fuma, o cigarro é o único produto no mundo que, se você seguir tudo que está no manual de instruções, você morre, né? Se seguir o rótulo desse produto, ele é feito para te matar, né? Mas tudo bem, e aí você ainda tem a ameaça de fumar passivamente. Passivamente. Porque o que acontece? Teve um grande estudo chamado Interheart, e o que ele fez? Ele foi avaliar infarto e os fatores de risco. Então, ele pegou obesidade, pegou sedentarismo, pegou colesterol, pegou pressão, e ele foi ver quais eram os fatores de risco que davam mais infarto. E aí ele chegou no tabagismo. Ele fez uma curva dose-resposta. Então, imagina que você pegou lá os 10 mil pacientes que foram do estudo, e eles foram assim, o paciente fumava 1 a 5 cigarros, 5 a 10 cigarros, 10 a 15, e foi fazendo uma curva dose-resposta. Ou seja, aquele que fumava mais de 40 cigarros, ele tinha 9 vezes mais chance de infarto. E por que eu estou dizendo isso em relação ao tabagismo passivo? A gente sabe que o passivo, ele fuma de 1 a 5 cigarros. Então, ele fica naquela pontinha na primeira. Que existem estudos, inclusive em São Paulo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, essa área livre, mas em São Paulo, que é uma panela de pressão, muita poluição, também existe um paralelo em relação a você ter um tabagismo passivo pela poluição, que seria essa média de 1 a 5 cigarros, que aumenta 28%. Esse estudo é muito legal, foi com os floristas lá do Dr. Arnaldo, né? Exato. Dr. Arnaldo é uma avenida que passa nos hospitais principais, onde também tem a Faculdade de Medicina da USP, e muita poluição, e o pulmão desses floristas foi analisado. É como se eles fumassem quantos cigarros por dia? De 1 a 5 cigarros por dia. Puxa vida. São fumantes. Então, assim, eles fumam numa carga dita menor, mas também são agredidos. E inúmeros estudos demonstrando aumento de acidente vascular encefálico. Tem esse mesmo estudo que foi o Interstroke, que foi para avaliar AVC, né, nesses pacientes, que novamente colocaram o cigarro também como um grande causador de derrames, né, que é uma das grandes causas de morte no país. Infelizmente, né, nas grandes cidades a gente está sujeito a isso, né?
assim, o grande patologista lá, o doutor Pepino, lá da USP. Tem o Paulo Saldiva Paulo também. Saldiva, o doutor Pepino, né? Ah, é Pepino É o mesmo? apelido dele. Ah, não sabia. Ele fala que quando faz análise do pulmão de pessoas que moram em São Paulo há muitos anos, como patologista, é como se a pessoa tivesse fumado aí. Mas isso aí a gente, infelizmente, não dá para mudar. Mas o cigarro a gente tem, então, que afastar dessas pessoas. Não é bom ficar perto de quem está fumando? Não é bom ficar perto de quem está fumando, porque a gente sabe desse risco aumentado, então o tabagismo passivo, e agora surgem estudos também para o passivo do vapor, então assim, a gente sabe que existe impacto. Então, vamos entender que o fumante, ele tem aquela corrente primária, que é aquele traga, ele tragou, é a corrente primária. Mas ele tem a corrente secundária, que é aquela que ele exala. E tem uma corrente ainda terciária, que é a da queima, que é uma corrente lateral. Então, você está somando tudo isso no ambiente, né? Que eu falo com meus pacientes que fumam, assim, você não, né? Vocês nunca jogaram bituca no chão, porque a bituca fica acesa e fica queimando. E fica jogando essa corrente lateral, que ela tem 5 vezes mais nicotina, ela tem 10 vezes mais monóxido de carbono. Então, assim, ela está jogando tudo para o ambiente. Então, assim, a bituca... Aí você fala, vocês nunca fizeram nunca, isso. né? Aí eles dão Eles aquela falam, risadinha, claro que imagina. não, doutor, né? Exato. Bom, e aí agora a gente fala do vape, né? Moda, coqueluche, tá em todos os lugares, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, enfim, todas as cidades existe lá um cara vendendo nas baladas, porque é agradável, é colorido, a cor é bonitinha, né? Gosto de baunilha, morango, uva, chocolate. Mais de 9 mil sabores. 9 mil sabores, 9 mil doutor. já catalogados. Como é que é esse mecanismo? Porque ele não parece que é uma fumaça fria, que ela é inofensiva. Parece, né? Então, o que acontece com o cigarro eletrônico? E, na verdade, não é apenas um cigarro eletrônico isolado, porque existe, inclusive, hoje o tabaco aquecido, que é um outro tipo de cigarro. Mas o vape, que é o usual, que é esse cigarro eletrônico, ele é uma bateria que é acionado pela tragada, tem um LED, né? Então hoje ele chama de vagalumes, né? Então você sabe quando ele está usando o cigarro eletrônico, que o adolescente lá, ele traga, aparece uma luzinha de LED, então às vezes está lá no escuro fumando, você vê os vagalumes. E o que acontece? Você tem o Juice, que são vários modelos, já está na 4ª geração desses cigarros eletrônicos. Então a gente passou por algumas fases. Por exemplo, a 3ª fase eram tanques, que existem ainda, você aciona, você coloca molas, quanto mais molas você coloca no vapor, no vaporizador, né, que é um tanque, você aquece mais ainda e aí você gera mais densidade. Então eles fazem competições com esses cigarros eletrônicos. Então ele aperta, a temperatura é alta, alta densidade. O que tem dentro desses juices? São 2 substâncias, basicamente, que a gente chama de VD e PD, que são os propilenoglicóis, e são a glicerina vegetal e sabor. São os 3 componentes principais que eles juntam. E aí, quando a gente vai comparar cigarro eletrônico e cigarro convencional, claro que o cigarro comum hoje tem em torno de 9 mil substâncias. Tem 2 farmacologistas que a cada 2 anos eles vão lá analisar, passam numa máquina da HPLC, o que tem aqui no tabaco, no cigarro. E eles fizeram também análise com o vape. De 9 mil, cai para 2 mil substâncias. Existe redução. Mas o grande problema é que assim, a própria indústria ela tenta falar o seguinte, é redução de dano. Né? Então, assim, eu estou saindo de 9 mil substâncias para 2 mil substâncias. Mas o problema é a teoria da precaução. O que vai gerar? Será que vai ter alguma coisa de novo? Eu falo sempre para os pacientes o seguinte, você teria coragem de colocar uma pilha? Tira um controle remoto da sua TV, você colocaria essa pilha na boca? Não, né? Porque você lembra daquela pilha que detonou, que ficou oxidada. O líquido, ele está em contato com essa bateria, ele é atomizado. Então, assim, existe uma reação química que você está tragando. Já foi identificado nas substâncias cádmio, níquel, cobalto. Tem uma lista enorme. Então, assim, você tem metais pesados que você está inalando. Então, assim, é extremamente temerário, porque tem substância cancerígena. Tem outros metais pesados. Né? Então, assim, tem todas as substâncias que tem lá. A única coisa que não existe é uma combustão quente, que é do acendedor, né? Quando você pega um cigarro comum. A brasa. É a brasa. Né? Isso o cigarro eletrônico não tem. Só que, quando a gente vai analisar fisicamente, também existe uma combustão mais fria. Então, você tem substâncias geradas de combustão no cigarro eletrônico.
Então, assim, quando a gente vai analisar friamente, tem muita coisa ali, Tem Fernando. muita coisa. Mas tem uma coisa muito ardilosa, que é o grande feitiço aí da indústria, que é a aceitabilidade. É mais social. Porque um cara que vai fumar num bolinho é o famoso espalha bolinho, né? Acendeu o cigarro aqui, sai todo mundo de perto, a não ser que seja na área de fumante. Mas o vape não. O vape é aceito. Ele não incomoda Nada. quem não está do dá lado. cheiro, exato. Só que existem estudos hoje, por exemplo, foi publicado a questão de 2 semanas, um estudo em que ele avaliou qual que seria o efeito da corrente secundária, né? Então, da fumo passivo do vape. E ele mostrou crises de asma nesses pacientes. Então, existe agressão mesmo do fumo passivo, né? Então, a gente vai assim, não, mas tem muito menos substâncias, não deixa cheiro. Então, assim, mas não é só isso. Eu vou dar um detalhe em relação ao cigarro comum que muitas pessoas não conhecem. Que a gente fala do fumo passivo, que você me perguntou do cigarro comum, que é aquela pessoa que está do lado. Existe uma terceira forma de contaminação que chama o third hand smoking, que é o fumo de terceira mão. O que é isso? É o depósito. Eles botaram uma máquina nos Estados Unidos, numa pesquisa, num quarto de hotel, fizeram a pessoa fumar. E dosaram as partículas do ambiente em 4 momentos. Logo após fumar, 4 horas após, 1 dia após, limparam o ambiente e dosaram de novo. O que aconteceu? As partículas, depois da limpeza, que botaram a faxineira fez as partículas subirem de novo. A máquina chupou. Foi igual ao de 4 horas após. Então, assim, as partículas estão ali. Então, mesmo num vape, você tem partículas, você tem essa contaminação do ambiente por essas partículas. E quando a gente fala de poucos ingredientes, poxa, é redutor de danos, me lembra muito o cigarro de palha, né? Que esse é natural. Que é um outro problema. Fumo de rolo, você parte no canivete, enrola o paioso. E aí, tem estudos para isso também. O que acontece? A palha, pelo fato dele não ser aerado como hoje existem... quem faz a folha do cigarro é todo um processo mirabolante. Microfuros, né, para aerar. Então tem uma série de... Não é a seda do cigarro comum, né? É diferente. A do de palha, ele é um tubo. Então o que acontece? Quem fuma de palha absorve muito mais partícula. Muitos de palha não tem filtro. Mais partículas. Então, assim, parece que você está fumando uma metade, né? Porque é mistura. É milho com tabaco, que tem nicotina. Você vai ficar viciado do mesmo jeito. Então, o problema é a nicotina, né? O termo que a gente usa hoje chama nicotismo. E aí eu pego o do palha e trago as pessoas compram hoje o tabaco. É tabaco orgânico. Então, compram a seda, compram o papel, enrolam e fumam um cigarro como se fosse um tabaco orgânico. E, na verdade, nada muda. Porque o que tem ali é nicotina. É uma pergunta que eu faço assim, por que o fumante fuma? Você pergunta para um fumante assim, por que você fuma? Sabe o que eles respondem? Eles não sabem, Fernando. Eles não sabem. Tipo, pilim-pim-pim, mas eles não sabem que é a dependência. Alguns até respondem, mas a grande maioria sabe, eu tô fumando porque... meu pai fumava, aí eu comecei a fumar, sabe? Não tem um... Por quê? Porque eles foram presos numa arapuca. 90% dos fumantes, eles começam a fumar antes dos 19 anos de idade. 90%. Ou seja, com 17, 18, 15 anos, teve paciente com 7 anos de idade. Ela não sabia onde tá. E aí fica dependente para sair. Então, se a gente perguntar o que vicia tanto, a resposta é essa? Nicotina. Nicotina. Então, hoje o termo chama nicotismo. E aí a gente pinga no vapor de novo. Porque o que está acontecendo? Eles foram avaliar os adolescentes dos Estados Unidos. Hoje, 40% dos adolescentes dos Estados Unidos, né, que eles pegam do high school, já são consumidores frequentes de cigarros eletrônicos. 40%. E vamos lembrar, o cigarro eletrônico não é permitido no Brasil. Perfeito. Agora, no dia 6 de julho do ano passado, de 2022, eles ratificaram isso. É proibido, não pode comercializar, não pode. Isso de 2009 foi ratificado em 2022. Nos Estados Unidos já causou mortes também, né? Perfeito. Teve um produto que era de THC, que tinha maconha, que os adolescentes foram comprar um produto de banca. E aí o que aconteceu? Conforme eles consumiram esse cigarro,
Porque o THC, ele precisa estar eluído num líquido oleoso. E eles usaram o quê? Vitamina E. Quando você pega uma cápsula de vitamina E que você dá para um paciente cardiológico como prevenção, você vê que é um óleo. E aí era um óleozinho mesmo que estava... E quando você vê um vape, você balança assim, você vê que ele é um óleo, né? Não é um líquido, ele é viscoso. E aí o que aconteceu? Gerou uma doença, uma nova doença chamada EVALI, que é uma injúria aos pulmões por conta de cigarro eletrônico. Então o termo vem do inglês, EVALI. Lung injury no final. E o que aconteceu? Teve adolescente que foi para transplante duplo de pulmão. Deu uma pneumonia lipídica. Imagina você jogar óleo de cozinha no pulmão de um adolescente. Né? Porque ele ficou ali chupando o vape. E foi jogando esse óleo junto com o THC da maconha, porque ele queria era o barato da maconha, mas estava eluído nesse... E 77 adolescentes faleceram, foi logo no início da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, foi 2019. E quando a gente fala de um inimigo assim, tão, tão ardiloso, com tantas armas de ataque, né? A gente fala também nas armas para contra-atacar, as formas de parar de fumar. Essa é uma área que evolui bastante, né? E o fato é que muitas vezes só a boa vontade, a força de vontade, não basta, né, doutor? É preciso, acho que assim, o ponto-chave, a informação de ouro desse episódio, desse mês, talvez seja essa, doutor, que só a boa vontade, só a força de vontade, às vezes não é suficiente para quem quer parar de fumar. Concordo. E é essa a informação. A informação é que a informação é importante. A pessoa precisa entender que ela precisa procurar ajuda. Sim. Existe tratamento eficaz. Ela é doente? Ela é um doente, exato. Ela precisa de tratamento. Tabagismo tem CID, Código Internacional de Doenças, F17.2. Assim como a gente fala aqui que a obesidade é uma doença, tabagismo também. Perfeito. E por que a pessoa vai tratar a hipertensão com o médico? Vai tratar a diabetes com o médico? Vai tratar o colesterol com o médico? E ela não procura. O fumante, ele acha que, assim, quando eu decidir parar, eu paro. E não é assim, porque é dependência. Então, assim, a gente precisa trazer essa informação, e é onde o seu programa traz, que procure ajuda. Você que está fumando e que quer parar de fumar, por quê? A pessoa tende a procrastinar. Fala assim, não, quando eu quiser mesmo, é que eu nunca quis. Ela já fez várias tentativas. Fez várias. Ela ficou uma semana e ela vai sofrendo e ela percebe que ela não consegue e sempre tentando sozinha. Ela vai na farmácia, compra um negócio lá, me dá qualquer coisa aí. Coloca, espeta, não serve. Ela vai fazendo de orelhada. 72% dos pacientes querem parar de fumar. Mas o problema é que eles fazem da cabeça deles. E aí o que eles falam? Remédio não funciona, tratamento não funciona, tratamento é ineficaz. E aí é uma mistura, entendeu? Mas aí é onde informação, procure ajuda. E hoje a gente tem, né, aplicativos, né, como o Elf, que ele vai trazer agora uma ferramenta que ele vai começar a destrinchar, né, assim, quanto cigarro você fuma, marcar data para parar de fumar, quanto que você vai ter de benefício, quanto você vai economizar. Você vai colocar lá o número do seu quanto você gasta com cigarro por mês, qual que é o valor do seu maço. Aí você coloca, eu fumava 20, e aí você para tal dia. Ele começa a te calcular, é muito legal. O aplicativo ele vai te auxiliar muito nesse processo. Monitorar a sua luta, o seu esforço. E tanto é, assim, verdade que é preciso pedir ajuda, que a indústria que produz medicamentos para isso, gasta muito dinheiro e remédios a todo momento surgem para que isso possa ser, né, possa auxiliar a luta, né, doutor? Exato. E métodos também, né? E métodos. Então, hoje a gente consegue tratar o fumante da mesma forma que para vários, a telemedicina evoluiu bastante, e a gente consegue tratar o fumante à distância. Você consegue tratar em Manaus, você consegue mandar o medicamento, fazer todo o pacote e fazer esse tratamento à distância. Então, você une os aplicativos, tratamento à distância, telemedicina, então você consegue fazer todo esse arsenal, mas o principal chama-se informação, porque se ele acha que é só na dependência dele, que quando ele decidir parar, vai parar, não vai acontecer. Sim. Então ele precisa estar orientado que ele precisa de ajuda, ele precisa de uma orientação, saber que remédio tomar, como que tomar, esse não pode, esse pode, vai tomar quando, vai suspender como, os efeitos colaterais, porque senão a chance dele se perder e não conseguir completar o tratamento e ficar frustrado é muito ruim. E aí eu pontuo uma outra coisa,
Fernando, que assim, existe a frustração do próprio médico também. Se você me perguntar quantos médicos gostam de tratar tabagismo, eu te falo, nós não temos uma especialidade aqui no Brasil de tratamento de tabagismo. Então fica um negócio, por quê? Porque não é fácil. O médico também não quer ficar frustrado. Então assim, ele tenta, passa um medicamento, não acompanha do jeito correto. Então existe também uma falha nessa abordagem do fumante. Então, é aquela negligência. Sim. Então, assim, o fumante não quer chegar, o médico também não tem. Mas vamos combinar que os médicos que tratam da luta contra o tabagismo são abnegados, falam disso com um brilho nos olhos. Eu vejo o senhor, é impossível não lembrar da nossa querida doutora Jaqueline Schultz, né, também, que é outra guerreira, né, doutor? Muito, nossa. E tentando encontrar formas de convencer o paciente que a mudança é possível. Tem uma conversa muito frequente de consultório, que o senhor deve saber como lidar com ela, que é o paciente dizendo, se eu parar de fumar, eu vou engordar. Muito comum, principalmente as mulheres, né? Como é que faz? É fato, tá? Então, assim, quando a gente vai analisar os dados estatísticos gerais, você pegar grupos de tratamento, existe um ganho de 6 a 8 quilos, tá? Em média geral. Mas é aí onde entram os multiprofissionais. Né? Então, assim, eu falo muito no método, né, no Feliz Sem Tabaco, que é o método que eu tenho de tratamento online. O que acontece? Eu preciso... Lembra do Super Gêmeos ativar? Em forma de um balde de água, né? Super Gêmeos ativar! Isso, dos anéis, né? Uma se transforma num animal e o outro em alguma coisa de gelo. E aí eu falo que no tratamento do tabagismo é isso. Eu preciso, de um lado, medicação. Eu dobro a chance, eu triplico a chance do paciente parar de fumar. Só que eu preciso de medicamento de primeira linha. Não é entrar, pegar qualquer fitoterápico, remédio de internet. Então, assim, isso é o que eles fazem. Comprometimento. E, o outro lado, os multiprofissionais. Porque se eu tenho uma nutricionista que vai te explicar o que vai acontecer, o que você vai ter que substituir, que existe uma oralidade. Imagina que o fumante ele fica ali pegando cigarro, em média, cada cigarro ele dá 10 a 12 tragadas. Se ele fuma 20 cigarros, ele vai ligando ali um cigarro, né, a cada hora, né, se tirar a parte do sono. Então, assim, ele fica com a boca ali, ó. Quando ele tira o cigarro, a abstinência, o que acontece com a boca dele? Fica nervosa. Vai comer. Opa! Ele começa a sentir o cheiro da comida, né? Como um bom mineiro, né? Então, assim, o cara volta a sentir o cheiro do torresmo. E eles falam que é vívido isso, eles gostam. Né? Então, assim, nossa, eu tô sentindo o cheiro. Então, assim, os benefícios são muito... Sente o cheiro da roupa sem o cigarro. Tudo. Né? Então, assim... Isso é muito bacana. E outra coisa muito importante, quando a gente fala que o tabagismo é doença, ela é uma doença que precisa de uma atenção permanente. Eu gosto muito de lembrar uma frase do também querido Dr. Drauzio Varella, que foi fumante durante muitos anos, é um grande lutador contra o tabagismo, e ele fala, se eu pegar um cigarro aqui agora e acender, eu volto a ser fumante. É isso. Então, eles andam... Então, a sombra da recaída, né? Eu falo sempre para o paciente que é que nem em desenho, né? Você tem um anjinho e um diabinho pro resto da vida. Então, qualquer situação que você tenha, aquele diabinho... Pô, você trabalhou demais. Uma tragadinha, aquele cigarrinho que você sempre gostou depois do almoço vai te relaxar. Aí fica ali assim, não, você já está há 8 meses sem fumar, não faça isso. Então fica aquela ambivalência. Né? Tem uma frase de um cara que trabalha com medicina do estilo de vida que ele fala muito assim, o ser humano ele é constituído 70% de água e 30% de ambivalência. Né? Então assim, você fica ali pensando, você quer a sobremesa ou você vai ficar na fruta? Se você está ali empenhado, né, na semana, né, assim, não vou perder por uma rosquinha. Né? Então, assim, você trabalha o tempo inteiro com ambivalência. Estou lembrando do almoço que eu tive agora com o doutor. Maravilhoso. Perdemos para um doce de leite, doutor. Não, mas esse desceu sem problema. Quando não tem culpa... Não tem culpa. Não tem culpa. Diz que a coisa que mais engorda no mundo é culpa. É isso. Tirando Concordo. isso, fica tranquilo. Concordo. Mas, doutor, vou falar outra frase aqui, caminhando para o fim desse episódio fantástico aqui. Muita gente fala que o intestino só funciona quando fuma um cigarrinho. Perfeito. Também é muito comum. Por quê? Porque o cigarro é estimulante. O medicamento que trata hoje a primeira linha, a gente tem 2 grandes medicamentos, mas o medicamento que trata, ele foi conhecido como, ele é um antidepressivo. E o que é um antidepressivo? Você imagina que o cara está lá depressivo, ele não quer ligar a televisão, ele quer ficar ali olhando para o teto. Então você dá um antidepressivo, é colocar o dedo nele na tomada, para estimular. O antidepressivo ele tira, ele dá uma carga no indivíduo. Então, o que acontece? O medicamento, ele vai fazer com que o paciente que está deprimindo, você tirou o cigarro dele, vai começar a ficar triste,
né? O que eu vou fazer sem fumar? Aí você dá o remédio para quê? Para ser o booster, para você dar para ele como um antidepressivo, né? Então, assim, e aí ele vai conseguir, com o medicamento, suportar essa situação ruim que ele está passando frente ao cigarro. E força frente de à ausência vontade do cigarro. também, né? E adesão e tudo isso. Doutor, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso episódio desse mês. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. O senhor trouxe aqui também uma camisa é verdade. que mostra um pouco dessa luta. A luta, a composição, né? Olha, feliz sem tabaco. O coração com movimento, né? Isso, exato. E assim, o Move é porque se tem uma das dicas, né, no processo de cessação que a gente trabalha com o fumante, e aí fica uma dica importante, é a atividade física. Então, por quê? Porque a atividade física, ela libera a dopamina que o cigarro libera para o fumante. Sim. Então, quando eu tiro a dopamina do cigarro, eu preciso, né, dar uma outra recompensa para o cérebro. E aí a atividade física, ela entra com uma forma importante. Muito bem, doutor. Então, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem, né? A gente falou tanto sobre a tomada de iniciativa, esse passo de fé, né, que o paciente deve ter. Qual é a mensagem final para esse paciente? Que às vezes pode pensar, nossa, eu já fumo há tanto tempo, será que vale a pena parar de fumar? Com certeza vale. Os estudos já demonstram que vale a pena parar de fumar. Não importa que você tenha 80 anos, não importa que seja, já estou com um diagnóstico. Já veio essa pergunta para mim. Eu estou com um diagnóstico, meu paciente está com um diagnóstico de câncer e ele fuma. Eu tenho que tirar? Tem, porque inclusive a quimioterapia funciona melhor num paciente que não está fumando. Então, assim, você tem benefício a qualquer momento. E eu acho que a mensagem final para todo mundo é que tabagismo tem tratamento. Primeiro, tabagismo é doença. Então, você precisa procurar ajuda, precisa ser tratado do tabagismo. Se você está fumando, é fundamental que você vá para cima do cigarro, que você trate essa sua doença. Então, você tem que priorizar retirar o cigarro da sua vida. E, no final, assim, procurar ajuda. Né? Justamente, você tem essa informação de que não é apenas você esperar decidir, porque o ser humano fica na ambivalência. Então, procure ajuda para alguém te ajudar a tratar. Nesse sentido, com certeza, o seu caminho vai ficar mais fácil. Porque se a pessoa já sabe por onde você vai passar, né? Que nem falava, né? Se você está passando pelo deserto, tem uma dica: não pare. Então, assim, você precisa de alguém para ficar te estimulando a não parar, porque quando a gente fala de dependência, não é fácil. Você não está sozinha, você não está sozinho. Tem uma rede de pessoas para te ajudar e para compartilhar também experiências, né, doutor? Isso é muito importante. Isso é algo positivo que as redes sociais trazem, né? Sensacional. Esse tipo de informação que o seu canal traz, com certeza faz toda a diferença. Que é a base, informação é a base. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Bom retorno a São Paulo. Valeu. Eu que agradeço. E muito obrigado também pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, seus familiares. O episódio desse mês teve muita informação relevante. Não esqueça do famoso like e também não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, @semprecuidandoservier. Você vai encontrar conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes e angina. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Saúde!